Boa noite a todos que nos acompanham. Estamos iniciando mais uma live do Instituto Humanidades. Hoje nós teremos como tema a desigualdade social abordada sob o prisma, sob o viés das relações de trabalho, né? Buscando enfrentar o tema de como as relações de trabalho elas contribuem para que as desigualdades sociais possam se agravar ao longo do tempo. Hoje estaremos aqui, na nossa companhia temos o Dr. Tito Cláudio Moreira e, ao mesmo tempo, também colaborando nessa empreitada, o Dr. Fabrício Tartarelli de Araújo. Inicialmente, eu quero dizer que esse é um tema que, para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada, uma análise mais técnica, nós temos que nos despir, né, de preconceitos, de posições na pirâmide social. Enfim, né, nós temos que abordar o assunto meio que de forma de um magistrado, né, pairando, observando de cima, para que a gente possa ter uma visão melhor e, com isso, colaborar numa difusão de conhecimento e provocando a discussão. E hoje a gente sabe que, nos dias atuais, o diálogo, né, mais salutar, o diálogo que se faça de uma maneira mais aberta e sem preconceitos, ele encontra muita resistência na nossa sociedade, tá? Então, eu estou fazendo essas colocações no sentido de que sempre se possa fazer a discussão sem nenhuma visão mais apaixonada. É claro que a gente tem nossas ideologias, nossa visão de mundo, nossa filosofia de vida, mas é importante que a gente possa evitar que isso venha influenciar na nossa posição a respeito do tema, até porque o nosso instituto tem como principal objetivo levar o tema de uma maneira imparcial, né? Então, não interessa simplesmente defender ideias de criar antagonismo, mas sim de tentar crescer, aprender, trocar ideias, experienciar com a vida de outras pessoas, e assim a gente pode evoluir como ser humano. Até porque, gostaria de deixar uma frase inicial, nós que somos da área do direito, sempre se ouve, né, toda uma discussão jurídica a respeito de vários temas, inclusive sobre esse que nós estamos abordando, uma ideia, né, de que a legislação, a Constituição possam ser a solução para tudo. Mas eu sempre trago comigo a ideia que princípios constitucionais, dispositivos legais, eles não são suficientes para suprimir, né, as fraquezas do homem, ou mesmo eliminar as paixões do homem. Então, principalmente nessa questão relativa a essas relações trabalhistas, a coisa, no meu ver, vai muito além da questão jurídica, entra todo um viés histórico, econômico e social. Bom, pessoal, eu gostaria de, inicialmente, fazer para que a gente possa se posicionar no tema e até aqueles que nos assistem se situarem, um preâmbulo histórico disso que nós pretendemos abordar, né? Porque estamos vivendo realmente um momento histórico, né? E que futuramente sociólogos, historiadores, economistas, operadores do direito
vão ter até uma visão maior para poder abordar. Que estamos em plena revolução tecnológica, digital, e isso, sem dúvida nenhuma, né, tem uma consequência severa nas relações trabalhistas. Sabemos, sem dúvida, que esse mundo virtual, digital, ele democratiza informação, ele democratiza, ele possibilita maiores conhecimentos, nos descortina o mundo de uma maneira mais imediata, né? Praticamente online, mas, ao mesmo tempo, como referi, nós temos que pensar muito bem, estudar muito bem quais os reflexos que isso tem nas relações de trabalho, que para nós, essas relações de trabalho sempre contribuíram para que fossem agravadas as questões sociais. Não estamos aqui dizendo que a revolução tecnológica e digital não é bem-vinda, pelo contrário, extremamente bem-vinda. Mas eu acho que cabe aos nossos administradores, governantes, conseguirem pesar, né, e gerenciar esses impactos dessa nova revolução nas relações de trabalho. Né? Então, se a gente for olhar do ponto de vista histórico, a gente pode ir mais lá atrás, né, na antiguidade clássica, e observar que essas relações se davam dentro do âmbito escravagista. Né? Então, as relações se davam, a dominação se dava por aquele mais forte, por aquele que tinha uma beligerância respaldada por um domínio militar maior, e que as relações de trabalho se desenhavam sob o aspecto escravagista, né? Naquele período. Quando a gente observa, já um pouco mais adiante, na Idade Média, que é o grande período onde a gente tem uma descentralização do poder, onde a gente tem o rei, mas quem praticamente dominava a cena eram os senhores feudais, né? E onde as pessoas que a eles serviam no sistema de vassalagem, praticamente submissos à vontade do senhor feudal, tinham uma fidelidade praticamente de vida e morte. Né? E até se sabe que eles se aproveitavam dessa fidelidade, porque era uma questão até de proteção e segurança de todos. Porque se sabe que se aquele feudo fosse tomado por outros senhores feudais, tanto o senhor feudal, mas principalmente os seus vassalos, seriam, sem dúvida nenhuma, exterminados. Então, é uma relação de subserviência e praticamente uma dedicação sem nenhum regramento de proteção àqueles que serviam aos senhores feudais. Quando a gente já está praticamente na Idade Moderna, onde surge a classe burguesa, sem classe burguesa no sentido histórico, não pejorativo, né? A gente já vê surgir as corporações, né? E que são uma espécie de embrião, né, de sindicatos futuramente. E nesse período nós observamos a relação histórica entre aprendizes e mestres, né? E esses mestres praticamente tinham todo o poder sobre os aprendizes, que a eles submetiam-se a fim de buscar conhecimento para poder ter um trabalho mais qualificado na sua vida. Então, observa-se que essas relações, elas sempre têm uma classe social acima, que domina e que submete uma classe social abaixo, que entrega o seu trabalho, né? E que essa, vamos supor, contrapartida
se dá de diferentes formas, né? Mas demonstrando historicamente uma dominação de uma classe sobre outra, né? Depois nós vamos avançar até mesmo no período das monarquias absolutistas, monarquias essas, né, que uma taxa tributária que com muito imposto para manter toda a realeza iria aos poucos também dominando a plebe, né, que simplesmente tinha uma visão de sobrevivência, né? Enquanto a gente hoje observa um palácio de Versailles, né? O que isso custou para as pessoas que se submetiam àquele sistema de monarquias absolutas. Claro que daí nós vamos passar pela Revolução Francesa, a própria Revolução Americana, e se lá atrás a gente teve uma revolução agrícola, nós vamos avançando e vamos chegar na Revolução Industrial, onde a relação de trabalho ela fica muito mais clara, né? Mas que ainda mantém uma diferença muito grande nessa relação daqueles que prestam serviço e daqueles que são servidos, né? Só que na Revolução Industrial a gente começa a ver realmente uma classe trabalhadora naquele sentido do termo que a gente vê hoje, e aí a gente vai ter os grandes conglomerados industriais, e ali passa a surgir a classe proletária, que já passa a receber alguma coisa pelo seu trabalho, mas em estudos mais aprofundados desse período, o que a gente observa, sem dúvida nenhuma, que era um trabalho sem nenhuma espécie de regramento ou de proteção ao trabalhador, né? Então, eu estou fazendo essas analogias, essas comparações, para que a gente possa verificar o quanto as relações de trabalho contribuem para termos desigualdade social. E eu sempre acabo entendendo que a relação de trabalho, ela é uma relação, na grande maioria das vezes, entre classes sociais, né? De alguém que tem o poder do capital e a de alguém que tem o poder do trabalho, né? E a gente observa que quanto mais estiver fragilizado a parte do trabalho, automaticamente se exacerbam as desigualdades sociais, né? Tanto que nesse período da Revolução Industrial, em qualquer literatura da época, nós vamos ver que trabalhavam crianças, idosos, sem férias, sem condições de salubridade, simplesmente produzindo e, na verdade, mais uma vez, apenas sobrevivendo. E essa diferença desse período da Revolução Industrial, onde a gente, vamos dizer assim, tinha um liberalismo a pleno nas relações econômicas, sociais e trabalhistas, só que esse liberalismo acabou sendo um estupim para que no século XX nós tivéssemos Revolução Chinesa, Revolução Russa, Revolução Mexicana, né? Muito inspirado, né, naquela situação em que a relação capital-trabalho estava extremamente desigual. Então, essas revoluções ela tem muito, né, como base essa grande desigualdade, né? E que a gente observa que, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que esse liberalismo, por necessidade até de sobrevivência, o capitalismo meio que doura a pílula e começam a surgir alguns sistemas de proteção
da relação de trabalho, né? Tanto que é justamente nesse período que a gente começa a verificar a existência de legislações específicas, né? A gente vai observar que já na década de 30 tinham algumas coisas de leis previdenciárias e futuramente a gente vê surgir a consolidação das leis trabalhistas. Que por mais que eu ache que a consolidação surgiu muito mais, a CLT, dentro de um jogo político, né, da era Vargas, para buscar base, vamos dizer assim, de sustentação na sociedade, né? Mas isso foi, pelo menos, uma compilação, né, de direitos e de proteção à classe trabalhadora, né, independentemente da forma que surgiu. Tanto que a gente observa que o nosso sistema sindical ele surge meio que no canetaço, vamos dizer assim, governamental, né? Enquanto que se a gente observa que o sindicalismo europeu ele surgiu muito na luta efetiva, né? Porque eles já vivenciavam essa questão da Revolução Industrial. Como sempre a gente diz, na Europa surgiu primeiro o direito coletivo, né? E depois o direito individual trabalhista. E aqui não. Aqui, direito coletivo e direito individual, eles surgem praticamente em conjunto, e no direito coletivo uma grande intervenção estatal, né? Que praticamente deixava a reboque do governo qualquer movimento sindical. Mas o que eu quero, vamos dizer assim, afirmar com isso é que, sim, a gente pode observar e estudar a desigualdade social sob esse prisma, né, das relações trabalhistas, né, e o quanto é importante que essas realizações trabalhistas se tornem equilibradas, porque isso, ao fim e ao cabo, ele traz benefícios para uma sociedade mais organizada, mais justa, mais humana e mais igualitária. Então, eu digo aos meus companheiros que nesse primeiro momento a gente quis situar o tema e dizer por que entendemos da importância das relações de trabalho dentro de todo o sistema e como isso pode agravar ou diminuir desigualdades sociais. Passo a palavra, então, para o doutor Fabrício. Microfone. Desculpa. Boa noite a todos, primeiro. Ao pessoal. Doutor Giovanni, adorei essa explanação. Acho que eu ficaria mais um bom tempo aqui ouvindo. A parte histórica realmente é muito interessante, é uma coisa que me fascina sempre, né, nas relações do trabalho. Então, acho que eu ficaria mais um tempo aqui lhe ouvindo. E uma coisa também que tu disse, que a gente pensa, sempre vai haver, né, o poder, as classes dominantes, né? Havia na época do Império, havia na época do feudalismo, né? As classes dominantes, não havia nenhum tipo de regularização, né, de nenhum tipo de matéria, seja ela trabalhista, previdenciária, que só se veio a se regularizar muito tempo depois, né, com a conquista, através de muita luta da civilização, né, que se conseguiu alcançar. Então, sempre bom a gente rever, repensar isso, né, da parte histórica mesmo. E que sempre vai existir a classe dominante, a classe dominada no sistema capitalista, né? Ele se serve disso,
O sistema capitalista ele se sustenta das classes sociais, da diferenciação de classes. Mas eu queria trazer aqui para vocês hoje, nesse debate, já uma coisa bem... talvez os colegas já se informaram, mas é uma pesquisa recente dos bilionários do Brasil. Eu vou falar mais a parte agora social, econômica, né? Sobre o viés das relações de trabalho, mas primeiro eu vou fazer um enfoque mais aberto. Que os bilionários do Brasil simplesmente aumentaram suas fortunas durante a pandemia, né? Mostraram o levantamento da Oxfam, e só no Brasil, 42 bilionários que aumentaram suas fortunas em 34 bilhões entre março e junho, passando de 123 bilhões para 157 bilhões. Até teve a notícia do dono da Amazon, né, Jeff Bezos, que faturou 67 bilhões em um único dia. Né? Que o lucro adquirido por Bezos é o maior já adquirido em um único dia por um indivíduo desde o lançamento do índice de bilionários da Bloomberg, em 2012. E esse feito ele só foi possível devido às ações da Amazon subirem 7,9%. É o maior salto desde dezembro de 2018. E ele, com apenas 56 anos, viu a sua fortuna aumentar apenas em 2020, de 74 bilhões para 189 bilhões, mesmo com os Estados Unidos passando por toda essa grave crise econômica, né? E esse período de recessão causado pela pandemia do coronavírus tem sido comparado à Grande Depressão de 1930, né? Então, chega assim, vamos rir para não chorar, né? Sobre todos esses levantamentos que a gente já chegou até nós. Então, eu quero dizer assim, no capitalismo não há espaço para igualdade, né? A verdade é essa. Esse sistema, ele por si só, usa da exploração da força do trabalho humano e, por consequência, ele afirma e fomenta sempre que brancos recebem maiores salários do que pessoas negras, de que mulheres recebem menores salários do que os homens, de que quem possui a oportunidade de estudar e se qualificar possui mais oportunidades de crescimento profissional, né? E que, por conta disso, consegue oferir um maior salário, né? E assim obter mais dignidade no seu local de trabalho, de moradia, de estudos, e de poder conquistar também mais espaços sociais, né? Espaços sociais e políticos também. Então, a desigualdade social é um tema presente desde a escola, quando se estuda as diferenças econômicas e de tratamento na sociedade, até a faculdade, onde a gente começa a aprofundar mais os conhecimentos sobre a área. Mas, assim, é bom fazer essa reflexão, mas, afinal, como surge a desigualdade, né? Ela existe desde os primórdios, esse mal existe desde os primórdios da nossa humanidade. Então, a desigualdade social, ela é um processo existente em todas as relações da sociedade. Né? Isso é fato. Ela é presente em todos os países do mundo. Né? E ela faz parte das relações sociais, porque ela determina um lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de crença, de círculo ou de grupo social. Então, essa forma da desigualdade, ela prejudica e limita o status social de pessoas por determinados motivos, que, além do seu acesso a direitos básicos, como a alimentação, a saúde, a educação de qualidade, o trabalho digno, moradia digna, enfim, boas condições de transporte, locomoção, entre tantos outros acessos a direitos básicos, né? Então, esse fenômeno de inequidade, ele se manifesta
acesso aos direitos, no acesso aos direitos, né, como dito. Então, principalmente no acesso de oportunidades. Né, e de acordo com o filósofo Rousseau, a desigualdade tende a se acumular. Então, logo, determinados grupos de pessoas de classes sociais e econômicas mais favorecidas, né, têm acesso a boas escolas, têm acesso a boas faculdades e, consequentemente, a bons empregos. Então, eles vivem, convivem e crescem nesse meio social que está disponível para eles, né? Então, acaba sendo um ciclo muito vicioso. Esses grupos se mantêm com seus privilégios num ambiente restrito, relacionando-se socialmente e economicamente por várias gerações. Então, a grande questão é o que fazem aqueles que estão à margem dessa bolha social e econômica, né? É uma coisa que ela vai se perpetuando, a desigualdade vai se perpetuando. Então, e essas pessoas que são marginalizadas, que sofrem os maus efeitos, né, da existência dessas bolhas sociais e econômicas, sem lhes serem concedidas oportunidades de vida, de estudo, de crescimento profissional, né, da mesma maneira que as outras pessoas. Quem é uma família pobre tem menos probabilidade de se ter uma excelente educação e instrução, né? Então, assim, com baixo nível de escolaridade, terão destinados a si certos empregos, né, sem grande prestígio social, com remuneração baixa e muito modesta, né, por assim dizer, estão sempre mantendo o seu status social intacto, né, porque não se tem muitas oportunidades. Então, e por essa razão que a gente diz, né, a meritocracia é apenas um mito, né? Não há como nós clamarmos que uma classe social alcança bons efeitos por méritos. Isso não existe, no Brasil isso não existe, né? Frente a outra que sequer consegue acessar as mesmas oportunidades, né? E um princípio do direito que prega tratar os iguais como iguais, né, e os desiguais como desiguais, ele tem o intuito de reconhecer a força das vivências do local de origem e de vida social, né? Então é importante também compreendermos como surge essa desigualdade social, né? Vários teóricos e pensadores buscam entender esse fenômeno, e boa parte deles, em sua teoria, coloca a existência da desigualdade social no vértice em comum, que é justamente a concentração do dinheiro na mão de poucas pessoas, ou seja, a má distribuição da renda, né? E sendo a desigualdade social fruto dessa concentração de dinheiro, dessa concentração de poder em uma parte muito pequena da população, o que resta a grande parcela da sociedade é dividir o restante, né? Aí já me vem alguns filmes na cabeça que eu poderia citar aqui. Mas vamos continuar. Então, algumas causas da desigualdade social é a má distribuição de renda, é a concentração do poder, é a má administração de recursos, principalmente públicos. A lógica do mercado, do sistema capitalista, é quanto mais lucro para as empresas e os donos das empresas, melhor. A falta do investimento nas áreas sociais, na cultura, em assistência às populações mais vulneráveis, também as pessoas vulneráveis em educação, em saúde, em moradia, etc., né? E na própria falta de oportunidades de trabalho, né? Quem dirá trabalho digno, emprego digno, né? Então, quais âmbitos a desigualdade ela pode se manifestar, né? Existem várias formas dessa desigualdade quando se fala em desigualdade social. Afinal, ela o que é social permeia todos os âmbitos da nossa vida, né? Da vida de uma pessoa, e entre elas é
a desigualdade de gênero, né, que é uma pauta discutida desde o início do século XXI. Ela se manifesta na discriminação de oportunidades de tratamento, de direitos, de liberdade, né, das mulheres. Então, por vezes, esse sistema patriarcal que afirma mulheres recebem salários mais baixos, se constata, na verdade, né, que mulheres recebem salários mais baixos que um homem, mesmo fazendo o mesmo trabalho, com o mesmo grau de ensino e cumprindo os mesmos horários, né? E na esfera pública também é discutida a questão da representatividade das mulheres em cargos de poder e na política, né? Temos também a questão de desigualdade racial. O Brasil, ao contrário do mito, né, ele não é uma democracia racial. A desigualdade já começa na discussão de oportunidades, onde pessoas negras, então a gente vem ao seguinte questionamento, né, onde as pessoas negras moram e crescem no Brasil, a grande maioria. Como herança da escravidão, 72% dos moradores de favelas, das comunidades, tá, melhor dizendo, são pessoas negras. Isso até foi um assunto de debate, né, em um dos nossos encontros do Instituto. A herança da escravidão no Brasil é gigantesca, né? Mais de 70% da população de moradores de favelas, de morros, de comunidades são pessoas negras, tá? Isso é um dado específico, né? Então, também pensamos, a escravidão, ela foi abolida em 1888, né? Não é tanto tempo, por assim dizer, fazem 130 e pouquinhos anos, né? Então, há muitos reflexos, né, no nosso país sobre essa questão de desigualdade racial mesmo, né? Ela reflete ainda muito nas relações de trabalho, principalmente, né? E também um outro dado específico é de que cada 10 casas que recebem um benefício de Bolsa Família são chefiados por negras, segundo dados do Estatuto Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça do IPE. E, além disso, o próprio analfabetismo, né? O analfabetismo que é 2 vezes maior entre pessoas negras do que entre brancos, e ainda há o preconceito e discriminação racial em diversos âmbitos, né? Mas o racismo, ele ainda é estrutural e reproduzido pela nossa sociedade a fim de excluir as vítimas dos círculos sociais, né? E dentre eles, a própria oportunidade de emprego, a oportunidade de trabalho digno e tantas outras vertentes, né? Então, isso ele é fomentado assim através também dos jornais, da televisão, os filmes, por exemplo, também reproduzem e ajudam a perpetuar essa lógica, né, de discriminação, de preconceitos. Às vezes o filme, os jornais, ele passa uma visão distorcida do que é a realidade histórica do nosso país, né? Temos também, não menos importante, a desigualdade de classes, que é muito forte, e dependendo do autor, né, que a gente vai buscar na bibliografia, a explicação desse tipo de desigualdade ela é diferente, mas sempre leva em conta a ocupação profissional, né, a escolaridade, a riqueza, os bens, a renda das pessoas. Então, vejam, ele é um sistema que exclui, né? Ele é um sistema que por si só exclui, que é seletivo, porque não temos a preocupação de políticas públicas que sejam efetivas e de qualidade, como educação boa, desde o ensino básico, emprego, trabalho digno, mais uma vez, moradia digna, saúde, segurança, entre tantas outras questões sociais, né?
O sociólogo Max Weber, que é quem a gente estuda lá no início da faculdade, né, de Direito, ele acredita que as classes sociais estão ligadas aos privilégios e prestígios, sendo uma forma de estratificação social. Acredito que essas classes tendem a se manter estáveis ao longo de gerações, reproduzindo a desigualdade com as classes inferiores. Já Karl Marx entende que existem duas grandes classes: a trabalhadora, que é o proletariado, e os capitalistas, que são a burguesia. Enquanto os trabalhadores se preocupam em sobreviver, trabalhar para obter um salário, os capitalistas se preocupam apenas com o lucro, criando, então, as desigualdades e os conflitos sociais, como a opressão e a exploração, né? Então, a gente vê aqui muita questão de dominação, né, entre as classes. Sempre tem a questão da classe trabalhadora, a questão da classe burguesa, que são os capitalistas, né? Então, com tudo isso, a gente também verifica a própria reforma trabalhista, que já nasceu, que já é uma lei trabalhista inconstitucional e que é contra várias normas de direito internacional e convenções coletivas do trabalho, né? Passo a palavra para o colega. Então, Tito, a palavra está contigo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Sim. Caiu. Acho que está voltando agora. Tá. Estão me escutando aí? Voltou. Tá. Tranquilo. Não, tranquilo. Eu tenho algumas observações para fazer acréscimos ao que vocês falaram. Algumas coisas convergem, outras são um ponto de vista que não chegou a ser mencionado de uma maneira tão explícita. Mas na questão de desigualdade social, já puxando um gancho de uma parte que vocês já tinham mencionado, mais vocês dois já tinham mencionado, é a questão de que no século XX, na segunda metade do século XX, houve uma migração de paradigma de relação de trabalho, na qual, até a primeira metade do século XX, existia o emprego como uma relação de trabalho, como sendo a principal relação de trabalho. E com os avanços tecnológicos que existiram, que ocorreram nas últimas décadas, na questão das comunicações, acabaram fazendo com que houvesse um movimento de migração do emprego para que, como principal forma de trabalho, para que isso se migrasse para as prestações de serviços. E o emprego acabou, com o tempo, perdendo o prestígio que ele tinha antes. E a própria relação de emprego passou a ser visto como uma forma de trabalho mais marginalizado do que era antes. Então, claro, até porque... então, o que passou a ocorrer? Pelo menos em um contexto, digamos, que a gente pode falar com mais assertividade, que é o nacional, é de que o emprego, comparado com outras formas de trabalho, principalmente com uma prestação de serviços, comparando, ele se torna uma relação de trabalho que se torna, olhando pelos dois espectros. Pelo lado do empregador, ela é mais cara, e pelo lado do empregado, aparentemente, ele recebe menos dinheiro.
E pelo lado, vamos dizer, e pelo ótica da prestação de serviço, que é a relação de trabalho que está se tornando mais protagonista, né, nesses últimos anos, nesse mundo do trabalho, existe a questão de que, por um lado, a pessoa que contrata a prestação de serviço, para ela é uma relação que tem, em termos relativos, ela tem menos custos. Para a pessoa que recebe, ela aparentemente recebe mais dinheiro em termos relativos. Muitas vezes a gente sabe que isso não é tão verdade, mas aparentemente a pessoa tem a sensação de que recebe mais dinheiro. E existe toda uma questão que envolve que, por exemplo, assim, para estratos sociais maiores, uma relação de trabalho pautado em uma prestação de serviço comum, ela pode ter muitas vantagens. Porque, devido à própria educação caseira, essa pessoa ela tem uma tendência de, claro, além de ganhar mais dinheiro assim, ela também vai ter uma maior facilidade em conseguir administrar esse dinheiro, de guardar o dinheiro, até porque vai ter mais, claro, né? Por outro lado, uma pessoa que de classes menos favorecidas, que ganha vida prestando serviço sem relação de emprego, dependendo da conjuntura que ela vai viver, se ela vem, por exemplo, assim, de um lar que, apesar de ter poucos recursos materiais, ela consegue ter um rendimento que seja mínimo para uma sobrevivência digna, digamos assim, ela vai conseguir gerenciar esse dinheiro de forma a depender menos de uma estrutura estatal que, teoricamente, deveria amparar ela. No entanto, para uma pessoa menos favorecida, que ela dependa exclusivamente de uma relação de relações de prestação de serviços, mas que ela ofira menos renda, que não seja o suficiente para ela sobreviver, essa pessoa provavelmente vai ter problemas. Porque ela não... Como é que eu posso dizer assim? Porque, claro, ela não vai ter dinheiro suficiente para sobreviver, óbvio, e com isso, ela também não... Como ela não vai ter dinheiro suficiente para sobreviver, então ela não vai ter como guardar dinheiro, obviamente, para poder garantir o seu futuro. E aí, em casos assim, num plano ideal, uma atuação estatal para amparar esse tipo de pessoas se faria algo mais plausível. Mas que existem, falando em Max Weber, que nem o colega Fabrício, o Dr. Fabrício comentou, falando em questões culturais que envolvem a questão da relação da sociedade com o dinheiro e de fazer dinheiro, como diriam os anglo-saxões, ou de ganhar dinheiro, como diriam os Ibero-América, como de maneira geral. Um livro muito importante nessa questão cultural e a relação da sociedade com o dinheiro e prosperidade financeira é o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrito por Max Weber, na qual ele faz uma comparação entre regiões da Europa, onde religiões protestantes são majoritárias na sociedade, regiões da Europa nas quais a religião católica é majoritária na sociedade.
Então, e geralmente, pelo menos as religiões protestantes estudadas pelo Max Weber à época, foi no final do século XIX, se eu não me engano, no início do século XX, que ele escreveu a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e fazendo um comparativo, essas regiões da Europa nas quais existiam mais vínculo com versões protestantes do cristianismo, acabavam que tinham uma sociedade nas quais existia mais riqueza circulando na sociedade, e muito disso se devia às próprias crenças religiosas daquela sociedade, nas quais a relação deles com o dinheiro era diferente em relação à relação da religião católica com o dinheiro. Então, no momento, essa contribuição que eu tinha para dar. Então, quem quiser conversar mais, abro oportunidade aos colegas. Obrigado, doutor Tito. Eu até gostaria agora, né, de fazer assim um rescaldo, né, aproveitar as manifestações dos dois colegas. Eu sempre vejo que o Estado ele tem essa função de fiel da balança, né? O Estado, para mim, ele é o mediador das relações, né? Independentemente do regime que possa estar vigorando em determinado país, o Estado ele tem que se fazer presente em determinadas áreas para garantir essa equidade entre os grupos sociais. Eu sempre ressalvo que não há necessariamente, a princípio, a impossibilidade de se tentar trabalhar as duas visões, principalmente dentro da relação de trabalho. Ou seja, sempre vai existir, até por diferenças pessoais e humanas, pessoas que possam produzir ou que possam auferir mais ganhos que outras. E aí o que acaba acontecendo? Para que a gente possa ter uma sociedade mais civilizada, uma sociedade mais organizada, na minha visão, aí que entra a intervenção do Estado. Tentando e aproveitando o que disse o Fabrício, né, tratando desiguais de forma desigual. Porque é necessário que alguém, na minha visão, ceda para que as relações possam futuramente ter resultado mais positivo. Então, o que ocorre? Eu, por exemplo, faço a diferenciação entre aquele empresário que, de repente, investe e tem aquele que simplesmente é um especulador. É o chamado rentismo. São os investidores, são a aplicação na bolsa, porque, na verdade, tudo aquilo ali é uma especulação para ganhar em cima das intempéries que vive a sociedade. E que de nada vão produzir do ponto de vista e do caráter do crescimento, a evolução da humanidade. Então, se a gente pegar e pensar que o social pode acompanhar o capital, né? E que, claro, que obrigatoriamente o capital vai ter que ceder um pouco mais, certo? Mas é possível
porque a gente pode se basear em algumas culturas europeias em que existe uma evolução, existe um desenvolvimento, né, um progresso econômico, e ao mesmo tempo, pode haver uma forte sustentação de benefícios sociais. O grande exemplo, que a gente se apega muito a países nórdicos, ou vamos pegar assim uma situação de um país extremamente capitalista, que é a Alemanha, em que eles conseguem trabalhar também a parte social, e isso não impede que existam grandes produções da parte do capital. Então, por isso que eu digo que é uma situação muito mais, às vezes, de visão social, de visão humanista, em que as relações de trabalho podem, sim, ser mais equilibradas. E o que a gente observa, e o que a gente admite, é que a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, elas eram, vamos dizer assim, cabíveis, elas poderiam acontecer, mas a parte que toca a classe trabalhadora, né, ela não foi ouvida. Né? E o que a gente observa é que, por exemplo, se faz uma reforma trabalhista, onde o que acaba acontecendo? E isso é fato, sempre com a ideia de que a reforma vem para desonerar a parte empregadora e para, vamos dizer assim, criar mais empregos para a classe empregada. Só que, na prática, a gente acaba observando que isso não ocorre. Né? Tanto que a gente tem já 3, 4 anos de reforma trabalhista e isso não produziu grandes quantidades de emprego. Né? Eu acho que essa observação ela é importante. E isso acaba gerando desigualdade social. Né? Tanto que a reforma, que eu até poderia entender do ponto de vista do contrato individual, mas a reforma acabou, assim, atingindo a própria justiça do trabalho, certo? Acabou atingindo o próprio movimento sindical. Só que as pessoas têm que entender, né, já que a gente vive num mundo de classes e de movimentos para representar interesses, que, como dizia um velho professor meu, a justiça do trabalho, ela procura equilibrar uma relação que é desequilibrada. Não quer dizer que ela vai tomar posições contrárias de forma arbitrária. Mas, se a gente pegar o processo trabalhista, por óbvio que ele tem que olhar mais para o chamado hipossuficiente. Correto? E se a gente olhar, vamos dizer assim, o aspecto do movimento sindical, que por mais criticado que possa ser, e que também a gente entende que tem que se reformular, rejuvenescer, tudo isso é muito importante, mas é importante que a classe trabalhadora, certo, consiga entender da fundamental importância que uma representatividade tem, né? Porque eu não consigo acreditar que a classe trabalhadora, de maneira isolada, individual, vai conseguir, né, maiores progressos, né? Então, seria muito... E nesse ponto da reforma, eu acho que a reforma
se o objetivo era desonerar um lado e até mesmo, vamos dizer assim, criar mais emprego para o outro, ela não precisava atingir da forma como atingiu o movimento sindical, né? Que tem as suas mazelas, que tem que melhorar, sem dúvida nenhuma. O movimento sindical é um microcosmo da nossa própria política partidária, né? Mas é importante que se sabe que dentro de um sistema capitalista, tu tem que ter movimentos que tenham sustentação financeira, até para poderem, vamos dizer assim, confrontar, não no sentido de eliminar o outro lado, mas é no sentido de negociar, certo? E o que a gente observa hoje, que a reforma, ela teve uma ideia do contrato individual, mas ela acabou se estendendo para o processo trabalhista, ela acabou se estendendo para o movimento sindical, que eu acho que dentro do objetivo que era tão falado da reforma, não teria. Eu até digo que também o processo trabalhista, o movimento sindical tem que serem atingidos por reforma, isso sem dúvida, mas não dessa maneira. Tá? Se a gente discutiu vários anos para ter um novo Código Civil, um novo Código de Processo Civil, a consolidação das leis de trabalho em 6 meses foi modificada. E aqui não é ideologia, eu estou falando tecnicamente, certo? Se a gente observar, qual é a ideia? É melhorar a relação. Só que, de qualquer forma, se avançou para precarizar a força de representatividade do trabalhador, que é o movimento sindical, né? E, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, fazer com que a jurisdição trabalhista sofresse alguns limitadores, né? E eu sempre digo, para mim, o juiz, tanto na esfera estadual, federal, ou mesmo trabalhista, ele tem que julgar conforme a lei. Ele pode ter as posições ideológicas dele, mas para mim, juiz é uma situação um pouco diferente, né? De qualquer forma, eu acho que nessa discussão que a gente está fazendo aqui, nessa troca de ideias, de experiência, e é muito interessante que a gente deixe muito claro, a gente não quer evitar, né, que, vamos dizer assim, não quer evitar que as pessoas tenham as suas ambições profissionais, os seus empreendimentos. Nós queremos, eu pelo menos, humanizar as relações. Porque ao humanizarmos as relações de trabalho, nós vamos ter uma sociedade menos violenta, as pessoas vão poder ambicionar mais, né? Porque o que ocorre? O capital pode ser importante, mas o capital não vive sem o trabalho, né? Eu dou emprego. Sim, tu dá emprego, mas se não aparecer ninguém para o emprego, tu não vai empreender nada. Agora, como a discussão do emprego é uma coisa que tem uma reserva de mercado, né, para ascender a essas vagas, isso fragiliza a questão da oferta e da procura, né? Então, eu acho que hoje, como se constrói a relação de trabalho, ela é de uma forma praticamente unilateral. A relação de trabalho, ela não é nada mais atualmente do que um contrato de adesão. Não negocia nada. E essas negociações previstas na reforma trabalhista, elas estão totalmente fora da realidade. Não existe isso. Então, o que eu apelo, né, para as pessoas, e eu procuro ver a coisa do lado mais técnico, né, que o objetivo, existem diferenças e desigualdades sociais.
E uma relação de trabalho mais saudável, mais promissora, certamente produz mais para que as pessoas tenham uma sociedade mais igual. Isso sem dúvida nenhuma. Evita que as pessoas sejam massa de manobra, né? E como disse o Fabrício, que vem de lá de trás, tanto a questão racial, de gênero, a questão da mulher ganhar menos, a questão das oportunidades serem menores, né? Mas nós temos que partir para uma situação em que as pessoas têm perspectiva, né? Hoje o que nós temos na relação de trabalho é o seguinte, é rotatividade de mão de obra e terceirização, né? Se a terceirização até seria uma coisa normal, mas ela é aplicada de uma forma justamente para tentar, vai precarizando a relação. E eu concordo com o Tito. Hoje a gente parte, o mundo do trabalho ele está mudando. As relações de trabalho elas estão mudando. A questão do emprego, mas a gente ainda foca muito na questão do emprego, porque é aquela situação do pessoal mais vulnerável, né? O pessoal mais vulnerável socialmente, até como o Tito falou, quem empreende e pode preparar seu futuro, e tem uma classe social melhor, é tranquilo. Mas como o Tito mesmo disse, aquele pessoal que depende mais da intervenção estatal, da previdência, da carteira assinada, até para ter uma aposentadoria, que é a grande massa, a relação de trabalho para eles é extremamente precária, né? E lógico que o que está acontecendo hoje? As relações de trabalho com o mundo digital, mas e quem é que é realmente o trabalhador digital? Né? É a pessoa mais escolarizada, a pessoa que tem mais condições financeiras, mas também foquemos nessas relações. Mas eu acho que a grande relação é da grande massa, né? Que não tem como ficar fazendo home office, né? Não tem como trabalhar dessa maneira. E para ela, a interferência estatal ela é muito importante para garantir um direito de uma relação de trabalho mais civilizada, um direito a pelo menos ter algum ganho lá na sua aposentadoria, né? Então a gente tem que olhar como um todo. E eu realmente eu consigo mesmo tendo as minhas ideias ideológicas, verificar que a gente tem que, né, nós temos que ter meio que um caleidoscópio de ideias, né, onde a gente consiga reunir, mas sem preconceitos, sabendo que isso é uma realidade, né? O sistema, como disse o Fabrício, ele está muito focado nisso também, né? Então, a gente tem que partir por uma terceira via, para algum aspecto mais alvissareiro no futuro, né? E as relações de trabalho, sem dúvida, da maneira como elas se desenham, elas influenciam, sim, na desigualdade social. E finalizando, como eu li no livro do Harari, ele diz o seguinte, nessas 20 ideias para esse século, né? Se o mundo digital está tirando emprego, e aí a gente não tem uma solução plausível para isso, tá? E essas grandes empresas do mundo virtual, elas têm que ser cobradas por isso. Como alguma... Hoje o mundo trabalha muito com duas ideias. Você tributar as grandes fortunas, isso até nos Estados Unidos estão falando, na América do capitalismo, e ter renda mensal básica. E aí entra o Estado.
E aí, nem vamos entrar na discussão se o Estado faz a parte dele, eu estou dizendo aquilo que deveria ser, não estou dizendo que fatalmente será. Né? Então, eu acho que a gente consegue demonstrar de forma muito clara, mas isso já é experiência em outros países, principalmente na Europa, porque até faz bem para a economia. Né? Quanto menos marginalizadas estão as pessoas, mais poderão retornar ao mercado de trabalho, mais poderão se inserir na sociedade, menos criminalidade. É que a coisa é um todo. E parece que a gente está vendo as coisas um pouco seccionadas. E aí o que acontece? Como diz alguém produz muito por muito talento. O próprio talento depende de onde ele é. O país. Pessoal, já estou adiantado da hora. Eu gostaria até que os nossos colegas, então, fizessem, né? Emitissem as suas razões finais. Achei a nossa com o nosso diálogo, a nossa experiência muito interessante. Como disse o Fabrício, esse tipo de tema daria mais dos que a gente a relação. Nesse tema aí, tu tem o tema jurídico, econômico, tema social, né, a educação, tá? Sem dúvida, a relação de trabalho, né, ela influenciar nas relações sociais, ponto específico é levar a desigualdade ou de igualdade. Então, as razões finais. Tito, me ouve? Fabrício? Pode falar. Microfone. Tá. Eu vi, estava escondido ali. Fabrício, questão da legislação. Abre o microfone. Abrir? Sim. Deu? Tá. Endosso completamente o que o Giovanni falou, né, até agora. Abriu? Pode falar. Tá. Quanto à precarização mesmo do trabalho, né, das relações de trabalho, como esse sistema está cada vez servindo mais às elites dominantes, ao grande empresariado, e isso se mostrou agora, já estava se mostrando antes, né, mas agora isso se, digamos assim, mostrou de uma forma muito mais clara, né? Trouxe à tona muitas questões sociais de desigualdade mesmo, né? E nas relações de trabalho mais ainda, né? Com essa pandemia, com essa crise global, né? Porque ela é uma crise no mundo todo. Então muita coisa veio agora para pensar e tentar mexer um pouquinho aqui e ali nesse próprio sistema mesmo, né? Que é de exploração mesmo, de uma classe sobre a outra. A gente não pode deixar de mencionar que a reforma trabalhista veio num estado de exceção do país, um estado completamente de exceção, né? Não estou querendo mostrar a parte ideológica nem política, mas veio numa parte de exceção mesmo, né? De grande, assim, digamos, conflitos
né, de grandes conflitos. Ela foi aprovada, né, o Dr. Giovanni mencionou, há pouco tempo, dentro do parlamento brasileiro, em torno de 6, 7 meses, né, ela foi aprovada. Imagina uma lei trabalhista que regulamenta as leis do país, a lei trabalhista do país, ser aprovada em pouco tempo, em tempo recorde, é porque ela já estava encomendada, por assim dizer, né, nós da advocacia trabalhista, como um todo, mas principalmente aqueles que defendem a classe trabalhadora, já sabiam que era digamos, um pacote encomendado, né, da classe empresarial, e o nosso parlamento está do jeito que está, né, muitos políticos lá dentro são também empresários, né, também pensam nos seus interesses, e tem um forte apoio da classe empresarial mesmo, que já estava se usando da questão do sistema sindical, que já estava enfraquecido e veio a ficar mais enfraquecido ainda na reforma trabalhista, né, a partir de 2017, né, às vezes até assim eu fico até meio deprimido com muitas coisas que veio, né, nessa nova lei, porque ela é totalmente contrária a tudo aquilo que está previsto na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, por assim dizer, eu já mencionei isso várias vezes e estou sempre elogiando, Constituição Federal de 88, em ser perfeita em vários aspectos, né? Mas na parte de garantia de direitos, na parte de direitos fundamentais, ela é um exemplo no mundo todo, né? O sistema previdenciário nosso é um exemplo para vários países latino-americanos, a gente não pode esquecer disso. Então, assim, por assim dizer, a Constituição de 88 é socialista, a Constituição de 88 não é capitalista, sob vários aspectos, né? Quando a gente começa a estudar ela do início ao fim, ou como um todo, ou como uma parte voltada aos direitos sociais, aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, ela é excelente. E ela atende completamente a um sistema de democracia, a um sistema de cidadania, a um sistema social, né, por assim dizer. Então, a partir disso, a gente compreende de que a lei da reforma trabalhista, eu já compreendi isso, ela não é uma lei trabalhista, ela é tudo menos trabalhista, né? Porque a permitir, uma lei que veio a permitir, por exemplo, né, a supressão do intervalo para repouso e alimentação do trabalhador, ou de que este intervalo poderá ser indenizado perdendo seu caráter salarial, né, entre tantos outros direitos que acabam perdendo o sentido salarial ou remuneratório, trazendo como verba meramente indenizatória ao trabalhador, assim como prevê a carga de jornada 12 horas por 36 de descanso para toda e qualquer categoria profissional, não somente aqueles profissionais da saúde, da vigilância, não. Ela autoriza para qualquer categoria profissional e sem pagamento de hora extra. Se não é um absurdo, sim, né? Assim como prevê a supressão das horas itinerary, né, para aqueles trabalhadores que moram em locais mais afastados da zona urbana ou sem transporte público de locomoção até o local de trabalho, né, a supressão dessas horas itinerárias, ou então a absurda tarifação do dano moral, trazendo uma diferenciação entre aquilo que possa ser pequeno, médio ou de maior potencial ofensivo ao trabalhador, a depender do dano ocorrido e do entendimento do juiz, com base em sua remuneração mensal. Então, veja, impondo e até mesmo, né, impondo a imposição do negociado sobre o legislado.
querendo impor que acordos individuais ou coletivos tenham maior valor do que a própria legislação ou a Constituição Federal. Sistema este enfraquecido, né, através da reforma, porque acabou suprimindo aquela contribuição obrigatória, né, da lei, embora esteja em discussão ainda pelo Supremo. E além de tantas outras atrocidades e inconstitucionalidades desta lei, né, trouxe alguns requisitos também para dificultar o acesso do trabalhador à justiça do trabalho, impedindo a concessão do benefício da justiça gratuita, com regra de limitação de valor, impondo, por exemplo, também a regra da sucumbência no processo do trabalho, até então não existente, né? Então, somente no processo civil, que é um processo comum e totalmente diferente do processo do trabalho, que possui regras próprias, e exigindo também tantas outras aberrações jurídicas mesmo na esfera trabalhista, nunca antes existente nas demais searas do direito e da própria justiça, né? Então, a gente pensa assim, a tentativa deles, digamos assim, é de querer extinguir a justiça do trabalho, né? Há essa falácia já antes, né? Agora veio isso mais à tona, de querer extinguir, assim como foi já o Ministério Público do Trabalho, né, em âmbito federal, mas a justiça do trabalho é a defesa da cidadania, né, é a defesa da democracia, da própria democracia, aonde vai o trabalhador reclamar algo que foi ou que está sendo lesado na relação de emprego. Aonde ele vai reclamar, se não é na justiça do trabalho? Então, não faz sentido nenhum não termos essa justiça do trabalho, né, que é próxima do trabalhador, que é uma justiça especializada em atender às demandas do trabalhador, né? Então, mas essa reforma, ela ainda também se liga à reforma da Previdência, que também acaba suprimindo ou até mesmo retirando direitos básicos das pessoas, em aumentar, por exemplo, a idade, né, de aposentadoria, exigindo maior tempo de contribuição para 40 anos, né, é o mínimo, embora vá se respeitar ainda o período de transição da lei da Emenda Constitucional 93, embora ela vá obedecer essa regra, daqui a um tempo, lá em 2030 e poucos, todo trabalhador brasileiro vai ter que ter um mínimo de tempo de 40 anos, num sistema que é completamente de precarização, né, digamos assim. O trabalhador brasileiro, ele não consegue ter muito tempo no contrato de trabalho, né, ele vai, com todo o sistema que precariza, né, que paga um salário baixo, que não valoriza, às vezes o trabalhador é assediado, né? Ele não consegue ir muito mais, digamos, de que 5, 6 anos no mesmo contrato. Ele vai haver intermitências aí, né? Vai haver certas intermitências e que ele vai acabar não conseguindo atingir o tempo mínimo, né? Lá na frente, né? Agora, por enquanto, ainda não, mas lá na frente ele não vai acabar conseguindo atingir todo esse peso em todo esse sistema que apenas precariza, e muito mais, eu digo, naqueles que são mais precarizados mesmo, os tais subempregos, né, que são as pessoas do serviço, da mão de obra, né, da mão de obra pesada, o pessoal do chão de fábrica mesmo é o pessoal que vai ser atingido, né, cada vez mais com todas essas reformas neoliberais, né, são reformas neoliberais completamente contrárias ao que prevê a Constituição, completamente contrárias às normas de direito internacional do trabalho, às convenções internacionais do trabalho. Ela é uma lei absurda, né, no meu ponto de vista, em todas essas normas internacionais e que se coadunam com a Constituição Federal. Então, assim,
a reforma trabalhista deve ser levada para o judiciário, né? O intérprete é o juiz, é a única pessoa que vai interpretar a lei, mas se o juiz verificar que essa lei é contra a Constituição, ele deve já julgar sua inconstitucionalidade, através do controle difuso de constitucionalidade, que pode ser feito desde o primeiro grau, né? O advogado já vai levar essa questão desde a petição inicial, enfim, para que o juiz traga isso, né? Então, é apenas um exemplo, assim, das desigualdades que acontecem no mundo do trabalho, né? Nas relações do trabalho. E enquanto nós tivermos, assim, nesse grave, digamos, grave a posição política mesmo, né? Que a gente não está num estado social assim amenizado que vá contribuir com todas as relações, né? A gente ainda vai ter fortes discussões na jurisprudência, na lei e na própria justiça, né? Enquanto não vir aí algo que possa melhorar um pouco esse sistema que é tão desigual mesmo, né? Alguém quer falar? Doutor Tito, suas considerações finais? Tá, vou ser bem breve, na realidade. Falando em relação de trabalho, desigualdade social, circunstâncias assim, e questões culturais. Nós, brasileiros, nós temos algumas questões culturais que também acabam perpetuando alguns problemas nesse sentido. Porque, por exemplo, uma coisa que prejudicou muito o imaginário do brasileiro médio foi a questão de que o nosso país primeiro veio a estrutura estatal na sua fundação e depois veio o povo. Não foi um país que surgiu primeiro a sociedade e depois o país. Foi o contrário. Então, isso faz com que, no imaginário coletivo do brasileiro médio, o brasileiro ele sempre espere que o Estado deve ser o protagonista de tudo na sociedade. E aí isso gera muitos problemas, porque existe toda uma cultura que acontece com que a sociedade, com que a própria sociedade ela tenha que sustentar uma estrutura estatal pesada, porque e com isso, porque como existe essa cultura de que o Estado teria que ser o protagonista da sociedade, então se cria uma cultura de que a sociedade paga muito caro para ter um Estado assim, que é um Estado que acaba sendo muitas vezes ineficiente, que trabalha só para os seus próprios interesses, e quem está dentro dessa máquina, vamos dizer assim, quem está na casta da máquina, eu digo, não digo quem está no chão de fábrica da máquina estatal, mas quem está na cúpula, digamos, da máquina estatal, eles se creem pessoas acima do bem e do mal. Muito diante disso. E aí se cria um ciclo vicioso, porque como o povo muitas vezes acaba pensando assim, não, como ficou aquela coisa no imaginário coletivo, não, mas tal coisa a gente só vai conseguir resolver se tiver uma iniciativa do governo falando isso, aquilo, né? Mas, claro, a gente sabe que o Estado, ele claro, ele tem a sua importância na sociedade, tem, óbvio, ninguém está negando isso. Mas que, por exemplo, em alguns outros países,
por exemplo, geralmente nos países mais ricos, existe um protagonismo da própria sociedade em prol dos seus interesses, tanto na questão de as pessoas terem iniciativas para fazer, digamos assim, com que a sua cercania, digamos assim, seja um lugar melhor, como de cobrar das autoridades estatais que a coisa funcione. É nos dois sentidos. E também tem outro problema cultural brasileiro, que a gente sabe empiricamente, mas que eu li num livro chamado Os Burundangas, do Lima Barreto, por sinal, é um baita livro, um excelente livro. É pouquíssimo conhecido o livro dele, esse Lima Barreto, foi publicado no ano que ele faleceu, em 1924, que é Os Burundangas, que ele é uma alegoria do Brasil. E aí um dos capítulos ele fala muito essa questão de que o capítulo da nobreza da nobreza da Burundanga, que existe a nobreza diplomada e a nobreza palpiteira, uma coisa assim, mas aqui eu vou me focar na diplomada, que é o que importa agora, de que ele faz uma sátira ao culto do diploma, mas ao mesmo tempo a falta de interesse em ter conhecimento verdadeiro, em que, independente de classe social, o povo brasileiro ele tem essa coisa de querer ostentar títulos e diplomas com o intuito de se exibir para os outros e conseguir emprego, né? Resumindo, é isso aí. Mas, ao mesmo tempo, não há uma valorização do conhecimento como uma ferramenta que pode ser algo bom para a vida da pessoa como um todo. E nessa tecla o Lima Barreto bateu no principal livro dele, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que em alguns momentos o Policarpo Quaresma ele só estudou no colégio, uma coisa assim, mas nunca chegou a fazer universidade nem nada. E em alguns momentos ficou muito claro que ele era discriminado, apesar de ser um cara com muito conhecimento, mas justamente por não ostentar títulos de formações acadêmicas. Numa passagem do livro que foi mais ou menos assim, que a pessoa indagou dele, que ele tinha uma biblioteca grande, não estava conversando, não, bacana, não sei o quê, e chegou um momento que a pessoa perguntou, tá, e tu é formado em alguma coisa? Ele falou, não sou formado. E aí essa pessoa daí fez um ar de desdém para ele e deixou ele no vácuo. Então, assim, da minha parte, era a consideração final que eu tinha para fazer. Obrigado, doutor Tito. Até aproveitando essa última frase do Tito aí, a gente teve o exemplo essa semana do desembargador paulista, né? Ainda somos o país do carteiraço e de com quem você está falando. E isso demonstra que as nossas soluções, elas não são tão simples. E aproveitando também o gancho do Tito, que, acima de tudo, o conhecimento, que é o objetivo do nosso instituto, a ideia não só do diploma para o emprego, para o concurso, né? Mas, ao se fazer um curso superior, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, que aquilo acrescente no crescimento da pessoa e ela possa dividir isso com os demais para um crescimento geral. Então, a todos que nos assistiram e nos deram o prazer da companhia, eu agradeço a presença do Dr. Fabrício, do Dr. Tito. Acho que as nossas troca de ideias e experiências foram profícuas, foram profundas,
e a gente já deixa um convite para todos os que estão nos acompanhando, que possam acessar a nossa página no Face, o site do Instituto, e que entre em contato conosco. A ideia é que a gente possa ter, né, uma amplitude de divulgação, de conhecimento, de interação, de troca de experiência, porque o objetivo maior do Instituto é fazer com que as pessoas possam ter mais informação, mais conhecimento, e com isso, acreditamos, mais oportunidades, e com mais oportunidades, a gente pode ter uma relação de trabalho mais igual, pode ter uma sociedade mais igual, e as desigualdades que tanto mal fazem, né, para o nosso grupo, para a nossa estrutura social, em todos os sentidos, elas possam realmente ser diminuídas. Obrigado pela participação de todos, obrigado pela audiência, e aguardem por uma nossa nova live daqui no próximo mês. Abraço. Boa noite. Abraço, colegas. Prazer estar com vocês aqui hoje. Igualmente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.